Galera, no dia de hoje eu quero explicar para vocês nos mínimos detalhes como regular a corrente da moto, e eu vou começar do começo, vou explicar os motivos do porquê isso acontece. Então, esse vídeo não é para você que quer um vídeo rápido e fácil para aprender a regular a corrente da moto, tá? Aqui eu vou começar do zero, explicar todo o contexto da coisa. Vou explicar usando todas as ferramentas adequadas, inclusive torquímetro, todos os testes para você saber se você realmente regulou certinho depois. Então aqui não é regulagem meia boca e nem coisa feita pelas metades, tá? Então senta aí, vem comigo que a gente vai aprender isso junto aqui. Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, eu sei que isso a maioria das pessoas já sabem, mas ninguém nasceu sabendo, então tem gente que não sabe, simples assim. Por que a gente regula a corrente da moto? Pessoal, ignorem aqui os meus desenhos, habilidades com a mão não é o meu forte, então vamos começar aqui nessa ponta aqui. Pessoal, a corrente, aqui são números, aqui eu coloquei uma corrente que tem 1 metro de comprimento. Isso aqui é um número ilustrativo, tá? Eu não sei exatamente quantos metros ou centímetros tem uma corrente de verdade, tá? Cada moto tem um comprimento também, beleza? Então aqui é um número só pra gente entender a lógica. Pessoal, uma corrente nova, ela tem aqui em média, mais ou menos, imaginando que ela tenha 1 metro de comprimento. Uma corrente velha, usada, ela alonga, ela tem, vamos supor que ela tenha 1,5 metro de comprimento. Por quê? Quando você está usufruindo da moto, quando você está andando com a moto, toda vez que você acelera e faz reduções e freia, você fica tracionando essa corrente, certo? Quando você pega aqui, ó, por exemplo, a corrente é assim, né? Passa pelo pinhão e atrás faz uma curva maior na coroa, certo? Então, quando você está andando e você está acelerando, você está tracionando a parte de cima da corrente nesse sentido. Quando você está fazendo reduções ou desacelerando a moto, você traciona a corrente na parte de baixo, nesse sentido aqui, certo? Também, só que na parte de baixo, tá? Obviamente que em todo o percurso da corrente ela sofre tensões, né? Seja nessa parte aqui, quando você está acelerando, e no sentido contrário, quando você está desacelerando, tá? Então a corrente ela sofre tensões o tempo todo. Os elos da corrente, né, que são aquelas pecinhas que estão aqui, ó, cada uma delas tem um pino no meio. É um pino que prende uma nas outras, certo? Um pino novo, ele tende a ser reto. Um pino usado, que já sofreu desgaste, ele tende a ser um pouquinho mais torto, tá? Porque ele já sofreu a força aqui que a motocicleta faz, seja para acelerar ou seja para frear. Os elos também, por mais que eles sejam metálicos, né, de uma estrutura rígida, eles também sofrem deformidades, eles se alongam, eles se esticam, né? Então os elos também, ele acaba ficando aqui cada vez maior, que é isso aqui que a gente está vendo. Isso aqui é uma corrente desmontada, né? Então a gente vê uma corrente nova com 1 metro e uma corrente velha, ela que se alonga, ela fica com 1,5 metro. Números de novo ilustrativos apenas. Então só por esse motivo a gente vai ter que já pensar numa regulagem, numa possível regulagem para essa corrente, porque ao longo do tempo ela vai ficar cada vez mais folgada. Quando a gente pega aqui, olha esse desenho que maravilhoso, errei aqui 2 vezes, um caos, né? Habilidade 0 com as mãos. Quando você pega uma coroa e pinhão, olha, escrevi até errado aqui, ó, catraca, isso aqui é de bicicleta, coroa e pinhão, né? Quando você pega uma coroa e um pinhão novo, observa que os dentes dele, eles são mais grossos aqui, ó, principalmente nesse ponto. Então, nesses pontos aqui, ó, eles costumam ter mais material quando ele é novo. E a corrente, né, os elos da corrente vão sendo encaixados aqui, né?
Então ela vem tendo os elos aqui e vai seguindo, né? Olha que habilidade maravilhosa com a mão. Então ela é encaixada aqui e vai seguindo. Esses dentes, conforme você vai utilizando, eles vão ficando com essa característica aqui, ó. Eles vão ficando cada vez mais magrelos aqui, ó, nas suas pontas, bem na cabeça dos seus dentes. Eles vão ficando mais magrelos. Se você pega uma coroa ou um pinhão, escrevi errado aqui também, ó. Uma coroa ou um pinhão bem velhos, bem usados, você percebe que o corpo deles aqui, ó, essa região aqui, ó, ele diminui, ele fica mais magro aqui, ó. E os dentes dele ficam todos bem magros. E os elos ficam aqui encaixados, né? Igual o outro lá. Então os elos vão seguindo aqui, certo? E uma coroa e um pinhão usados, você concorda que aqui ele vai ter muito menos folga para trabalhar do que aqui? Porque aqui a coroa, ó, ela tá magrela. Os encaixes dela tem uma folga grande aqui, ó. Aqui tem muito menos folga para trabalhar, certo? Então o desgaste da coroa e do pinhão também fazem com que a pressão aqui no sistema todo se diminua. Tudo isso aqui se alonga, se afrouxa quando o sistema vai se desgastando ao longo do tempo, tá? Então é por isso que existe a regulagem aqui na balança da motocicleta. Já vou mostrar melhor isso daqui a pouco, para que você vá puxando a roda traseira para trás, para você ir esticando isso daqui ao longo da vida útil da corrente, certo? Então, revisando, corrente nova um tamanho, corrente velha tende a aumentar um pouco. Os pinos dos elos, quando novos, são retos, e quando usados eles tendem a se deformar nessa direção. Eles dão uma ovalizada, uma arqueada. Os dentes da coroa e do pinhão tendem a emagrecer aqui, ó, conforme o tempo de uso. Isso aumenta a folga, aumenta o espaço, e aí isso faz com que a corrente fique mais afrouxada ainda ali no seu sistema, certo? Então é por isso que a gente regula a corrente. E agora você me pergunta, mas mesmo uma corrente nova, ela tem uma folga, não tem? Se você pega uma moto 0 km, se você empurrar aqui, ó, na parte de baixo da corrente para cima e para baixo, você vai ver que ela tem uma folga, mesmo uma moto nova, que nunca rodou na vida, né? Por que que existe essa folga? Eu vou explicar agora. Pessoal, agora vamos entender olhando aqui na prática, tá? Então isso aqui é uma foto da minha Versys 300, do kit de relação dela, pra gente mostrar na prática. Tá vendo os dentes aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui nos dentes, ó. Tá vendo os dentes aqui, ó, da coroa? Tá vendo que ele tem um formato aqui, forma uma ponta e vem um outro dente, tá? Então, uma coroa bem desgastada, ela tende a diminuir a altura desses dentes aqui, e eles tendem a ficar cada vez mais magros, como eu mostrei, tá? Então, isso aqui é o que a gente observa na prática. Aqui vocês podem ver os pinos dos elos da corrente, tá? Então, aqui tem um pino atravessado lá, em todos os outros elos, e assim sucessivamente. E esses pinos também podem se deformar aí ao longo do tempo, beleza? Agora eu quero explicar para vocês, pessoal, por que uma moto 0 km já vem com folga na corrente. Pessoal, isso aqui é a balança da motocicleta. Aqui a gente tem um amortecedor traseiro, tá? Essa balança é presa aqui no chassi por um eixo, aqui, um eixo. E essa balança, ela se movimenta para cima e para baixo um pouco. Aqui, como ela está no cavalete, ela está na sua posição máxima aqui de alongamento, né? De estiramento da mola, né? Que é essa parte preta aqui, tá? Então, daqui ela só vai subir e voltar nesse ponto. Assim que você põe peso na motocicleta, quando você passa em buracos, imperfeições na via, isso daqui vai balançando e variando, sendo absorvido aqui, controlado pela suspensão traseira. E o kit de relação à corrente, existe uma folga aqui mesmo quando ela é nova, porque quando essa balança sobe para absorver os impactos, ou quando você está com a moto pesada, certo? A distância que existe
do pinhão aqui, do eixo, onde essa ponta da corrente está presa, para o outro eixo, que é onde está a coroa, ela aumenta, tá? Então, esse movimento aqui, ó, exige com que exista uma folga aqui, porque se não existisse, quando a balança subisse, ela ia estourar essa corrente, certo? Então, essa folga aqui existe mesmo em kits novos para permitir o movimento da balança, porque quanto mais alto a balança está, mais pressão ela coloca na corrente. Então é por isso que ela exige essa folga, tá? E aí, conforme a corrente vai se desgastando, né? A corrente, coroa e o pinhão que está aqui na frente, esse sistema vai ficando cada vez mais frouxo, e é por isso que existe aqui a regulagem, tá? Esse aqui é o eixo da roda traseira, tá? Então a roda tá presa por aqui, certo? Então, conforme ele vai se desgastando, você vai precisando esticar cada vez mais o sistema, e você vai regulando aqui, ó, chegando cada vez mais para lá, ó, para lá. Você vai cada vez mais afastando a roda traseira do pinhão, fazendo com que você alongue todo o sistema, tá? Lá embaixo na moto eu vou te mostrar exatamente como funciona a lógica de regulagem disso aqui, mas é só para você entender o motivo porque existe uma folga aqui e por que a gente regula, tá? Então, quanto mais a gente vai usando o kit de relação, mais se desgasta, mais ele fica folgado. Então, você vai regulando para você conseguir ir utilizando esse kit o mais tempo, o maior tempo possível, porque se não existisse a regulagem, no primeiro momento em que esse kit se afrouxasse, você já ia ter que jogar fora e não ia dar para usar mais. Então existe essa regulagem para você ter um tempo aqui a mais, maior, para você utilizar o seu kit, certo? Então, conforme o tempo passa, você vai regulando aqui conforme a necessidade, tá? Os detalhes da regulagem, o tanto de folga, etc, vou mostrar tudo na prática daqui a pouco. Pessoal, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é quais são os riscos que uma corrente desregulada causa, tá? Então, uma corrente bem regulada, ela é considerada um sistema vital. Sem isso daqui, a sua moto não anda, tá? Então, a boa regulagem e a observância disso daqui é de extrema importância, tanto para a motocicleta andar, tanto para a sua segurança. Por quê? Imagine vocês um sistema aqui folgado demais. No primeiro ou segundo buraco que você passar e esse sistema aqui trepidar, a sua corrente vai pular fora. Imagine você a 60 km por hora, ou vamos ser um pouco mais trágico, imagina você a 100 km por hora, passa num buraco numa rodovia e a sua corrente aqui, ó, girando a 100 km por hora, ela pula para fora e ela cai aqui pro eixo, pro eixo, seja por fora ou por trás da coroa. Você acha que essa roda aqui vai rodar livremente? Não sei. É muito provável que essa corrente trave a roda, certo? Além do risco de você, vamos supor que a corrente caia na rua, né? Você tá na rua, ela caiu, mas não travou a roda nem nada, tava em baixa velocidade e você fica na mão. Você vai ter que dar um jeito de pôr isso aqui de novo e de preferência ainda regular para não cair de novo. Ainda você corre o risco da corrente cair fora aqui, ela sofrer uma torção, você deformar, estragar sua corrente, estragar um pinhão, uma coroa, né? Então, se isso aqui cair, você tá na rua, você perde, você não vai conseguir andar com a moto, você vai ter que dar um jeito. E só por isso já é um item de segurança. Quem garante que a sua moto vai parar, que isso aqui vai cair num lugar que ninguém vai bater em você, entendeu? A confiança da moto estar sempre tracionada aqui é óbvia, né? E o contrário, se ela estiver apertada demais, aí é como eu falei, na hora que essa balança subir, algumas vezes, né, vai gerando uma fadiga aqui, a ponto que ela pode se romper. Se ela se rompe, imagine isso aqui, vamos supor que ela se rompe aqui, na hora que a balança sobe. Na hora que essa ponta começar a vir por aqui, ó, ela vai fazer um efeito chicote aqui e ela vai vir para cá.
Quando ela vir para cá, ela vai fazer um efeito chicote dentro do seu motor aqui, ó. Logo à frente do seu pinhão tem o câmbio da sua motocicleta. E se esse câmbio sofrer um impacto e furar, ele romper a parede, vai vazar todo o óleo da motocicleta, porque o óleo do motor tá todo sendo jogado para cima do câmbio, das engrenagens da motocicleta. Então, se fizer um buraco ali, além do prejuízo enorme, né, porque você vai fazer um furo no bloco do seu motor, você pode danificar seu câmbio, né, suas marchas, e ainda assim você vai perder o óleo. Já era, é guincho, acabou. Entendeu? Não tem mais o que você fazer com a sua motocicleta ali na rua. Apertada demais é pior ainda. Se você quer ser desleixado, que seja deixando a corrente frouxa, porque aí o risco é menor, né? Você pode cair, se machucar também, mas é um risco menor para a sua motocicleta. Então aí você tem que pesar o que você quer. Se você quer deixar mais risco para a moto ou para você. Com a corrente frouxa, mais risco para você levar um tombo, essa roda travar aqui, você levar um tombo. Com a corrente mais apertada, mais risco para a motocicleta. Toda semana, quando eu limpo e lubrifico a minha corrente, eu bato o dedo aqui, ó, e verifico a folga. Não custa nada. Na hora que você for cuidar da sua relação, bate o dedo e confere, tá? Essa regulagem aqui, de um kit bem cuidado, demora muito tempo para você ter que esticar isso daqui. Minha moto tá com 18 mil quilômetros. Eu acho que eu regulei sua corrente umas 3 vezes só, tá? Então não é um negócio que você tem que fazer toda semana, mas confira toda semana para você garantir que o sistema está trabalhando top, sem risco nenhum. Pessoal, vamos bater um papo aqui então sobre as ferramentas necessárias, tá? Aqui tem algumas coisas extras, fita, uma chave de fenda, vocês vão entender tudo depois. Isso é mais para deixar o vídeo mais ilustrativo, tá? Mas as ferramentas básicas que você vai precisar é a chave que você vai usar para soltar o eixo lá da roda traseira. No caso da Versa 300 é uma chave de 27 milímetros. As chaves que você vai usar lá na regulagem, que eu vou mostrar para vocês. Então na Versa a gente tem uma porca e contra-porca, uma de 14 e outra de 12 milímetros. Tô levando alguns alicates, um convencional e um de pressão, porque a Versa tem uma cupilha, que é aquele arame, entre aspas, que fecha a porca lá, vocês vão ver na prática. Uma fita métrica para ver o tamanho da folga da corrente, também é só em critério ilustrativo, né? Você pode medir na prática lá a folga, né? A maioria das pessoas tem uma prática de bater a mão lá e já saber mais ou menos, né? Então, uma fita métrica para a gente ter um critério mais ilustrativo. Isso daqui vocês vão entender depois lá, para a gente medir o tamanho, comparar os lados do parafuso de regulagem. E aqui a gente tem a joia do processo, que é o torquímetro, tá? Então aqui na ponta do torquímetro a gente tem aqui, eu comprei aqui, ó, peguei aqui uma chave de 27 milímetros, que é o do mesmo tamanho dessa daqui, que é o principal parafuso do esquema pra gente prestar atenção, porque se ficar solto demais, imagina sua roda traseira saindo voando com você em cima, numa rodovia, né? Então o torque, a força que você aperta o parafuso ali da roda traseira, é importante que você tenha um critério, tá? Eu sei que a maioria das pessoas não tem essa ferramenta em casa, porque é uma ferramenta cara. O objetivo de eu trazer o torquímetro aqui para esse vídeo é para vocês terem uma noção do quanto de força que você vai ter que pôr lá. Então, essa é a ideia do vídeo, tá? Então, você regula, é possível você fazer regulagem sem torquímetro, mas óbvio que o torque do parafuso não vai ser o adequado, tá? Então, conforme eu disse no começo do vídeo, é aquela regulagem de corrente top, feito do jeito padrão, certo? Para quem não conhece, um torquímetro é a ferramenta que mede a força com que você aperta o parafuso, tá? Então essa vareta aqui, ela se deforma, né, ó. Então você puxa o pino aqui para frente, você põe aqui a quantidade de força que você quer. Então, por exemplo, 70 namômetros é 7 kg de torque. Então você deixa aqui mais ou menos, conforme você aperta lá, essa haste vai entortar, vai deformar, e esse pino vai avançar para frente, e quando der a força necessária,
ele dá um clique e desarma, entendeu? Então aí você sabe que o torque necessário já foi dado. Essas são as ferramentas que a gente vai utilizar lá embaixo. Pessoal, a quantidade de torque que você vai colocar no parafuso, essas informações você encontra no manual de serviços da sua moto. Existem dois tipos de manual, o manual do proprietário, que é o que a gente tem, e o manual de serviços é que o mecânico tem. Se você procurar na internet, você acha para baixar por aí, mas obviamente que isso é um recurso pago. Seu mecânico com certeza vai ter lá, tá? No parafuso da roda traseira da Versys, o meu mecânico já olhou lá, eu olhei junto com ele na oficina, e ele pede uma média aqui de 10 kg de torque, tá? Então eu vou ter que puxar a vareta aqui mais ou menos pro 10, ó, tá vendo? Se você não sabe quanto de torque vai no seu parafuso, procura na internet o manual de serviço, tenta achar para você baixar ou comprar e veja lá o da sua moto, tá? O da Versys 300 é uma média aí de 10 quilos, beleza? Ou então passa na concessionária e fala, ó, pergunta pro mecânico lá, quantos quilos de torque é tal parafuso? Se o cara for gente boa com você, ele olha lá rapidão e já te fala, entendeu? Então essa é a questão de como é que você sabe o torque do parafuso que você vai apertar, certo? Pessoal, então a gente tá aqui perto da moto e uma coisa que eu queria falar antes da gente começar é: dê preferência para você regular a sua corrente com ela limpa e lubrificada, tá? Os elos aqui, ó, quanto mais suja ela tiver e sem lubrificação, mais dura ela fica e mais difícil fica para você avaliar essa folga, né? Ó, pessoal, aqui na balança da moto tá escrito, ó, tem um adesivo aqui que tá escrito que a folga máxima da corrente ela pode variar aí de 25 a 35 milímetros, tá? Então ela tem que ter no máximo 35 milímetros de folga. 35 milímetros quer dizer 3,5 centímetros, que é isso daqui, ó. Tá vendo? Ó, eu pus a fita métrica, ó, 3,5 centímetros. 3 centímetros e meio dá mais ou menos 3 dedos meus, ó. Tá vendo? Então eu vou usar como referência 3 dedos aqui da minha mão, tá? E a referência é aqui, ó. Ó, então se são 3 dedos, vou colocar eles aqui, ó. Ó, a corrente tem que variar lá, ó, tá vendo? Ó? Ela tá dando exatamente na folga permitida. Há uma semana atrás eu regulei lá. Então tá aqui, ó, na folga certinho, ó. 3 dedos de folga. Se não tiver na balança da sua moto, dá uma procurada no manual, lá sempre vai ter. Pessoal, vou mostrar para vocês agora, ó, todos os itens que a gente tem que observar para a gente entender a lógica aqui da regulagem, tá? Então aqui a gente tem o eixo da roda traseira, que ele atravessa aqui e vai para o outro lado no outro parafuso. É nesse que nós vamos mexer. Nós temos aqui, ó, essa porca e essa contraporca, tá? E aqui, ó, se você observar, você percebe que tem um espaço aqui, ó. Tá vendo? Tem um espaço. Então isso aqui ele caminha para frente e para trás. Depois eu vou mostrar quando tiver tudo desmontado, tá? Então quando você aperta essa porca maior aqui, ó, você aproxima o eixo daqui da porca. Então quando você aperta, você afasta a roda traseira. Você leva ela nessa direção. Então você aperta mais o sistema, tá? Se você observar aqui, ó, a gente tem uns riscos para a gente ter referência do quanto a gente está puxando, tá? A minha corrente já está regulada, né? Então depois que eu mexer tudo, muito provavelmente ela vai voltar exatamente para essa mesma medida. Do outro lado a gente tem também essa medida, tá vendo? Ó, tem também aqui uma porca, uma contraporca. Isso aqui é só uma mangueirinha lá que o Junior Blecher colocou para proteger a rosca, tá? Porque ele falou que às vezes aparecem motos lá na oficina, que às vezes bate uma pedra aqui na rosca e aí destrói a rosca, você não consegue regular. Aí tem que trocar o parafuso, daí triplica o trabalho, né? Então é só para proteger a rosca que ela tá aí. E essa porca menor é a contraporca, ela está aqui só para travar a porca maior de regulagem. Aqui, ó, observem que se você puxar mais desse lado e menos do outro, a roda ela vai ficar torta. Então ela vai deixar de estar alinhada com a roda dianteira lá, ó, e ela vai ficar torta. E aí, além de você perder ciclística, você destrói o seu pneu traseiro, vai desgastar tudo errado. Então por isso que é importante observar a marcação, né? O tanto que você avançou desse lado para você comparar com a marcação do outro lado, tá? E no fim eu vou mostrar a técnica aqui
de gabarito para você ter certeza que os dois lados estão iguais, para você garantir que a sua roda tá extremamente alinhada. Na Versys 300 tem isso aqui, ó, isso aqui chama cupilha. É um arame aqui, né, um negócio metálico, que ele é para deixar o sistema mais redundante, ou seja, se a mola estiver solta, se a porca estiver solta, ainda tem um negócio aqui para segurar para você, para ela não cair e soltar o eixo de vez. Então é um plano B. Se der merda aqui, tem um plano B segurando ela no lugar, tá? Então isso aqui dificulta um pouco para você fazer regulagem, mas isso aqui garante um sistema mais seguro. Nem todos, a maioria das motos não tem isso daqui. Isso aqui é uma característica mais da Kawasaki, certo? Então essa é a lógica da regulagem, ó. A gente vai mexer nesses dois parafusos, tá? Pra gente regular. Então eu vou desmontar, vou afrouxar tudo aqui para vocês verem como fica. Então a primeira coisa que a gente faz é tirar a cupilha fora, né? Com ela aqui a gente não vai conseguir soltar nada. A cupilha também, galera, conforme você vai tirando e pondo várias vezes, é bom você trocar de vez em quando, porque ela vai deformando, né? E vai ficando cada vez mais chata de você lidar com ela. Saindo. Aí, cupilha pra fora, tá vendo? Aí ela aí. Agora nós vamos afrouxar essa porca aqui. Então, ó, como eu mostrei lá, então vou usar aqui a chave de 27 mm, tá? Esse parafuso, ele tá exatamente com 10 kg de torque, né? Quando eu regulei da outra vez, eu usei torquímetro também. Então, para vocês terem uma noção, o quanto de força que você vai ter que fazer aqui para você soltar isso daqui, tá? 10 kg de torque é uma força relevante. Então, se você for soltar isso aqui com facilidade, você vê que tá fácil, a última pessoa que regulou não regulou direito, tá? O que aconteceu na minha. A última pessoa que regulou essa corrente foi eu. Mas antes de mim, eu tinha levado na concessionária para regularem. E quando eu fui mexer, eu fiz assim, ó. Não precisei nem pisar aqui, nem nada. Já soltou, entendeu? Ou seja, tava super solto. Torquímetro, esquece, né? Você vai ver, leva a sua moto nos lugares para regular, você vai ver que a maioria dos lugares não usa torquímetro. E acontece isso, o cara fecha na mão lá e não sabe se fez o torque certo, se não fez. E aí é a sua segurança que fica em jogo, né? Então vamos lá, eu vou pôr a chave aqui de 27 e observem como isso aqui é duro no torque adequado de 10, ó, tá vendo? A moto ela até desequilibra para trás aqui, ó. E eu tô aqui, ó, em pé, ó, tá vendo? Agora soltou. Eu pus quase o meu corpo inteiro aqui, ó, para soltar, tá? Então beleza, ó, já soltou. Eu gosto de deixar bem frouxo para poder trabalhar aqui livremente na regulagem. Conforme você vai soltando, pode ser que o eixo do outro lado se movimente, mas aqui na Versys normalmente não acontece não, tá? Então deixei bem solto, não precisa tirar nada daqui, certo? Próximo passo é a gente soltar as porcas e as contra-porcas, tá? Tá vendo, ó? Já percebeu que afrouxou aqui, então vou já soltar a contra-porca com a chave. Eu vou travar, porque senão uma fica puxando a outra, ó. Então a porca maior é de 14 e a de 12 na frente. Então você gira elas pro sentido contrário assim que ela solta, ó. Tá vendo? Porca e contra-porca solta. Vou deixar bem solto aqui, que eu vou empurrar pra frente para vocês entenderem a lógica depois. Vou fazer ali do outro lado a mesma coisa. Então, ó, observem aí o que acontece quando você puxa e solta a roda, ó. Então aqui, ó, ela tá toda solta, ou seja, ela está mais próxima do pinhão. Olha o tanto de folga que tem aqui, ó. Quando você puxa, quando você traz a roda para trás, você diminui a folga, tá? Então, ó, olha como diminuiu a folga agora, tá? Então, ó, observa como a roda ela vai para frente, vai para trás. Como ela se aproxima do pinhão, como ela se afasta do pinhão, ó, tá vendo? Olha a tensão da corrente, ó. Pessoal, uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando, porque assim, a corrente
conforme ela vai sendo desgastada e usada, vai acumulando sujeira aqui entre os dedos, ainda mais pior ainda se você não limpa a corrente, e eles ficam duros, com movimentação rígida, dura. E às vezes se você tem um elo meio travado assim, ó, na hora que ele passa aqui, às vezes ele pode até gerar barulho estranho e ele altera a tensão da corrente, certo? Então quanto mais solto, quanto mais articulado, quanto mais ele consegue se movimentar no seu próprio eixo aqui, melhor é para sua corrente, tá? Então de vez em quando eu gosto de vir aqui, ó, e apertar o sistema, ó. Eu vou apertar, vou esticar toda a corrente, porque aí com eu esticando isso daqui, eu alongo o sistema e eu tenho a tendência de, se tiver algum elo meio travado, eu vou destravar ele com a pressão aqui da regulagem, tá? Então, eu tô apertando aqui, ou seja, quando eu aperto aqui, eu afasto a roda traseira, tá? Você tem que ir apertando aos poucos os dois lados, porque senão ela vai vir bem torta. Então, vou apertar um pouco de cá também. Claro que você não vai apertar muito, porque senão você estraga, você estoura tudo, né? Então você só dá uma apertadinha, só uma encostada. Pronto, ó. Olha isso aqui, ó. A roda tá dura, ó. A roda tá dura, por quê? Isso aqui tá uma pedra, ó. Não tem folga nenhuma, certo? Folga nenhuma, tá? Eu dei uma apertada de leve, tá? Não tá extremamente estrangulado isso daqui, não. Então, ó, isso aqui, da última vez que eu fiz isso, eu percebi que diminuiu um pouco a ovalização da minha moto, porque dá uma soltada, você alonga o sistema aqui, ó. Então eu dei uma alongada aqui na corrente, e de vez em quando eu, Ricardo, gosto de dar uma alongada nela de leve, não vai destruir de apertar isso aqui não. Óbvio que você não vai rodar desse jeito, ó, a roda nem gira direito. Então eu vou soltar isso e agora nós vamos regular do jeito certo. Então, ó, vamos lá. Então estamos aqui, ó, de novo, solta, e vamos começar a puxar isso daqui pra gente fazer a regulagem. Olha a sujeira que tá isso aqui, que fica por baixo, né? Então vamos lá, ó. Essa contraporca você esquece isso daqui, tá? A gente vai usar ela só na hora que a gente for fechar tudo, tá? Então eu vou dar uma puxada aqui. Ela tá muito solta, né? Olha o tamanho da folga que tá aqui, ó. Então eu vou vir puxando aqui, ó, esse lado de cá. Vendo? Tá tracionando, tracionando, tracionando. Vou puxar um pouco do lado de lá, vai sempre puxando um pouco de lá, um pouco de cá, pra ela não vir muito torta. Postou, ó, tá tracionando. Eu observei lá antes que tava mais ou menos naquele mais, né? No maisinho que tem aqui. Então, como eu já tenho a referência, eu vou puxar aqui até chegar mais ou menos lá onde tava, tá? Mas se você não tem referência, você vai ter que ir batendo a mão aqui e ir puxando para ver mais ou menos, certo? Então você vai apertando e vendo. Na hora que você chegar numa distância mais ou menos ideal, você para, mede direitinho e solta e aperta, vai puxando conforme que você vê aí. Então vamos de cá. De cá, ó. Eu já vi que eu já puxei bem mais que de cá, então vou ter que soltar um pouco o parafuso aqui. Aí, ó, agora já tá mais ou menos alinhado, tá? Se você, como eu falei, se você aperta demais de um lado ou do outro, sua roda fica torta, tá? Então aqui, ó, tá um pouco à frente do maisinho. E aí, ó, antes de você fechar, você tem que empurrar a roda pra frente para que ela encoste aqui, ó, no limitador dela, tá? Se você tá vendo que ela tá solta ainda, para você ter referência, a roda tem que estar encostada no final. Então você empurra pra frente e observa a marcação. Um pouco à frente do mais, do lado de cá. Do lado de cá também um pouco à frente do mais. Antes de fechar, vamos conferir. Vamos ver lá, ó.
3 dedos, tá vendo? 3 dedos certinho. Vamos dar uma girada na roda, ó. Observa como a roda já ficou solta, tá vendo? Tende a observar isso, tá? Olha lá. 3 dedos, mais uma giradinha. 3 dedos. 3 dedos. É importante você avaliar ao longo da corrente assim para você ver se ela não tá ovalizada, né? 3 dedos. 3 dedos. Tem vídeo aqui no canal, viu? Sobre ovalização. Vou deixar na descrição aí. No vídeo que eu mostro a ovalização, lá eu mostro na prática a diferença, né? Em alguns momentos a corrente estava mais tensa e outros mais solta. E agora, ó, depois que eu regulei eu mesmo e dei aquela tracionada aqui, ó, tá vendo? Ela não mostra mais sinais de ovalização, ó. Tá vendo? Ao longo de toda a extensão ela tá me mostrando 3 dedos de folga, ó. Tá vendo? Então, na minha percepção, se eu dar uma esticadinha nela antes, aparentemente dá uma soltada nos elos. Ó, então ela por inteiro tá batendo aqui 3 dedos, tá? Tá, outra técnica para na hora de você fechar, você dobra um pano, você põe aqui, ó, e gira para ela travar aqui. Quando você trava aqui, você trava a roda traseira, tá vendo? Ela não vai girar mais. Isso aqui te permite, na hora que você for fazer as forças aqui para fechar os parafusos, te permite com que o sistema não fique movimentando, né? E aí saia da regulagem que você deixou certinho, né? Então trava aqui a coroa com um pano e vamos lá fechar os parafusos. Então nessa primeira porca aqui, vocês não vão mexer mais, né? Porque aqui é a regulagem. Se você gira aqui para frente ou para trás, você vai alterar a sua regulagem, tá? Dos dois lados. Então você vai vir aqui na porca menor agora, tá? Ó. Então você encosta a porca menor dos dois lados, certo? Eu só encostei, não fechei ainda. Vou confirmar, ó. Marcação, fecha um dos olhos que facilita, se você quiser olhar direitinho. Ó, tá vendo que tem um jogo aqui também, ó? A minha referência, eu encosto a ferramenta mais pra baixo, ó. Tá um pouco acima do mais. E de cá também um pouco acima do mais. Então nós vamos... Primeiro eu vou segurar a porca maior, que é da regulagem, que é na que eu não posso mexer. E vou vir só na contra-porca com movimento aqui, ó. Então eu vou girar ela aqui. Então, ó, a mão da porca de regulagem parada e a mão da contra-porca da menor, só ela que eu movimento. Tá vendo? Eu acabei vacilando aqui e mexi um pouco. Então eu voltei um pouco o lugar que ela tava e travei ela. Então vamos conferir aqui, ó. Tá no mesmo lugar, um pouco acima do mais. De cá também um pouco acima do mais. Do outro lado a mesma coisa. Vou travar contra a porca com uma das chaves. Porca de regulagem travada. E contra a porca, vou girar ela aqui no sentido horário. Pronto. Depois que ela encostou, é só dar mais uma forçadinha. Não precisa estrangular aqui não, tá? Bom, agora só falta fechar o parafuso do eixo. Vou trocar a câmera de lugar. Bom, pessoal, na hora de fechar então, certifica que a roda traseira ela tá encostada aqui, tá vendo? Porque ela tá solta aqui, ó. Tá vendo? Ela tá solta ainda, tá? Então dá umas batidas nela, se certifica que ela tá encostada aqui, tá? E vamos aqui fechar. Vou dar uma puxada aqui primeiro com a chave, depois eu vou vir com o torquímetro. Ó, começou a ficar duro, vou largar ela e vou vir com o torquímetro. Deixa eu só conferir aqui, ó. Tá no mesmo, um pouco pra cima do mais. De cá também, um pouco pra cima do mais. E agora, pessoal, vamos de torquímetro. Então, como a gente sabe que o torque desse parafuso é 10 quilos, então vamos pôr aqui
no 10. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá bem em cima do 10, certo? Vou armar o pino aqui, ó, e vamos de torque. Então vamos lá, vou colocar aqui. E você vai puxando ele até você ouvir o clique. Então você vai puxando, ó. Tá quase dando. Vai puxando. Deu. Ouviu o clique, já era. Então temos aqui 10 kg de torque. Vou tirar o pano, gira a roda, ver se ela tá rodando livremente como ela estava antes, porque se você apertar demais isso daqui vai travar os rolamentos, vai deixar ela ruim também. Confere o posicionamento, tá beleza, um pouco acima do mais, um pouco acima do mais. Então agora, pessoal, para você ter o gabarito, ó, o gabarito final, se você quiser realmente certificar que a sua roda não tá torta, a gente vai ter que medir o tamanho de rosca, o tanto de rosca que sobrou aqui. Se a sua moto tá originalzinha, certinho, que usa o mesmo parafuso de cá e de lá, né? Se você regulou corretamente isso daqui, se tá exatamente na mesma distância de cá e de lá, esse parafuso que restou aqui, ele tem que ter o mesmo tamanho do outro lado, tá? Então eu vou encostar aqui, ó, com uma chave de fenda. Tá vendo, ó? Encostei lá e vou pôr meu dedo aqui, ó, certo? E então eu sei que ele tem exatamente esse tamanho, tá? Ou se você tiver um paquímetro, você mede com o paquímetro. Tá vendo? Eu vou deixar meu dedo aqui e vou medir o outro lado. Ó, dá exatamente igual. Na hora que meu dedo encosta, a ferramenta encosta lá do outro lado. Voltei, ó. Dedo encostado. E dedo encostado, tá? Então bate certinho dos dois lados, certo? Vamos conferir a folga final que ficou aqui depois que você fechou tudo, né? Então vamos lá. 3 dedos. 3 dedos. 3 dedos. Pessoal, se a sua corrente estiver ovalizada, ou seja, se em algum ponto da corrente ela está mais tensa do que outras, a sua folga ela tem que ser medida na parte mais tensa, tá? Então vamos supor que aqui tivesse bem tenso, tá? Então eu ia regular aqui, mantendo a folga na parte mais tensa. E na parte mais folgada, quando você girasse, sim, ela vai ter uma folga maior, não tem como, tá? Mas a sua referência é sempre na parte mais tensa. Se você deixar na parte mais folgada, você fizer a regulagem se baseado na parte mais folgada da corrente, quando ela chegar na parte tensa, ela vai forçar muito mais. Então a sua referência é sempre na parte mais tensa da corrente. Mas aqui a minha tá praticamente perfeita, ó, com 3 dedos ao longo de toda a sua trajetória, certo? Pessoal, agora eu quero tentar mostrar para vocês quanto seria de 10 quilos na hora de você apertar esse parafuso, né? Então vocês já viram eu soltar 10 quilos, tá? Então vou mostrar de novo para vocês terem uma noção. Ó, a moto desequilibra e eu preciso ficar em pé aqui para poder forçar o parafuso, ó. Sentado eu não consigo soltar. Então eu venho aqui, ó. Tá vendo? Beleza, ela soltou. Depois que o parafuso ficou duro, é difícil você sentir na mão, tá? Porque ele não é só encostar e dar uma voltinha. Ele encosta e você vem forçando ele por um certo período. Então vamos ver como é que tá aqui, ó. Eu tentei fechar na mão. Vamos ver se a gente tem 10. Tá vendo? Até que deu mais ou menos igual, mais ou menos certo. Vou soltar mais uma vez, tentar mostrar pra vocês do começo ao fim.
Ó, tá vendo? Soltei. Então, ó, o parafuso tá solto. E eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Agora começou a ficar duro. Começou a ficar duro. Aqui, ó, já tá bem durinho, ó. Tá vendo? Já tô tendo que fazer uma certa força. Aqui ele já ficou bem chato já, ó. Então eu vou tentar dar só mais um torquezinho. Será que eu acertei? Vamos ver. Deixa eu armar aqui o torquímetro. Vamos ver. Aparentemente sim. Pelo menos 10 quilos tem, mas pode ser que tenha mais, né? Porque ele não mostra o torque a mais que você deixou, tá? Então, para vocês verem que não é só uma encostadinha, é um torque bem relevante que vem nesse parafuso aqui, tá? Então é difícil você ter uma percepção muito precisa do torque, né? Então, mas é mais ou menos isso. É o que eu tentei passar para vocês, de que é um torque bem relevante, né? Bom, pessoal, agora só pôr a cupilha de novo no lugar. Se ela parar numa posição que o vão não fica livre, você aperta mais um pouquinho ou afrouxa mais um pouquinho, só para liberar o vão, tá? Então é isso, agora aqui é só pôr a cupilha de novo no lugar. Vou colocar aqui as minhas mangueirinhas de proteção. A outra. E é isso. Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.